Pessoal, os últimos aspectos sobre essa pensão indenizatória, né? Que não é aquela pensão do direito de família, mas é a pensão paga por indenização de ato ilícito. As últimas questões, só para a gente compreender bem essa figura. Primeiro, pessoa que contribui para o INSS é atropelado, ela e fica, né, incapacitado para o trabalho, ela recebe a pensão lá do INSS, mas recebe essa pensão indenizatória também, tá certo? A pensão indenizatória, né, é para recompor os ganhos, né? Olha, eu não vou conseguir trabalhar, agora vou ter que arranjar um outro trabalho, ou até nenhum, não consigo exercer nenhuma atividade, né, trabalhista. Então, essa pensão tem caráter indenizatório. Agora, aquela pensão do INSS, né, que a gente contribui todos os meses, isso aí não tem finalidade nenhuma. Na verdade, eu quero uma renda quando eu me aposentar, né? Então, é ter uma renda extra no futuro. Então, os objetivos, né, da pensão indenizatória e da pensão do INSS são bem diferentes. Pensão indenizatória é para o autor do ilícito compensar o prejuízo que eu vou ter, que eu não vou conseguir mais ganhar o que eu ganhava. A pensão do INSS, não. A pensão do INSS é um valor extra que eu estava, né, pagando lá um, as suas mensalidades para que um dia o INSS me dê uma renda, certo? E eu posso até continuar trabalhando e mantendo essa renda do INSS. É absolutamente normal que isso aconteça. Então, a dúvida que surge: quando a pessoa começa a receber a pensão do INSS, deveria descontar o valor que ela já recebeu de pensão indenizatória? Ou o inverso, né? Será que a pessoa, quando vai pagar a pensão indenizatória, ela pode descontar o valor que a pessoa recebeu do INSS? Pessoal, nem sonhando uma situação dessa, tá certo? A pensão indenizatória tem uma finalidade, a pensão do INSS tem outra finalidade, então nada de descontar uma na outra, não. Nem o governo pode descontar o que já é pago pelo autor do ilícito e nem o autor do ilícito descontar o que já é pago pelo governo, certo? Então a vítima recebe as duas figuras, diferentemente do seguro DPVAT, né? Aquele seguro de acidentes automobilísticos, né? Que todo mundo que é proprietário de carro paga, certo? Porque a indenização do DPVAT, ela tem a finalidade de cobrir prejuízos mesmo, certo? Não é para a pessoa ter lucro com aquilo. Aquilo é feito para dar um dinheiro para cobrir os prejuízos e não para gerar lucro. Então, no caso, por exemplo, de um acidente, né, que ocasionei o dano de 50 mil reais, se o DPVAT já pagou 10 mil para a vítima, eu vou só complementar o valor. Vou pagar só a diferença para que ele tenha ressarcido 100% do seu dano. Mas não é para ele ter lucro nessa situação, não. Certinho? Inclusive, essa matéria já é até simulada pelo STJ. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Porque senão, a pessoa tem lucro, né? E não é esse o intuito quando a gente está falando de indenização. Indenização, a gente só quer que o dano desapareça. Perfeito? Então, nesse caso aqui, desconta sim o seguro DPVAT. Se o dono do veículo que causou o acidente não pagou o seguro, ou se a vítima, né, também não pagou o seguro, será que a seguradora poderia negar pagar o valor da indenização? Pessoal, a resposta é não. A indenização vai ser paga normalmente, nada da seguradora negar o pagamento, não. Certinho? Então, isso também já é matéria de súmula do STJ, falando, né, que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório, né, o DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Então, tanto faz se os dois estão em atraso, só um está em atraso, certo? Isso não é motivo para a seguradora negar o pagamento. Tem que pagar sim, certinho? Outra questão, transmissibilidade para os herdeiros. Se meu pai cometeu um ilícito civil e tem que pensionar, ele morreu, eu tenho que continuar pagando essa pensão? Basicamente, pessoal, só se eu recebi herança, certo? Então, o autor do ilícito tinha o dever de reparar, mas morreu. Os herdeiros são obrigados a indenizar a vítima, até com pensão,
se receberam herança suficiente. Então, por exemplo, eu recebi R$ 100.000 de herança do meu pai, tá certo? Mas meu pai matou um senhor, né, que era o responsável financeiro por uma família. Eu vou ter que dar pensão para os herdeiros dele até o valor de 100 mil que eu recebi do meu pai. Depois disso, nem sonhando, certinho? Então tá lá, o direito de exigir a reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança, até as forças da herança. Se meu pai devia uma pensão indenizatória e não me deixou nada de herança, eu não tenho que gastar um centavo com isso. Certinho? Certo? A vítima do ilícito tinha direito à reparação, faleceu. Os herdeiros podem exigir reparação? A resposta é sim, muito comum que isso aconteça, né? Então, está lá no 943, o direito de exigir a reparação transmite-se com a herança. Então, certo? Se a vítima tinha o direito de pedir danos morais, se a vítima tinha direito de pedir danos materiais, pensão indenizatória, esses direitos passam aos herdeiros. Certinho? E, por fim, possibilidade de prisão. Se a pessoa não pagar a pensão indenizatória, isso gera prisão, que nem gera lá na pensão alimentar do direito de família? Pessoal, resposta absolutamente não, e tem muita gente que é brava com isso, certinho? Então, essa pensão aqui da responsabilidade civil, ela não gera prisão, não. Se não pagou a pensão alimentar, o credor dessa pensão tem que procurar bens do devedor, penhorar, levar a leilão. É assim que ele vai conseguir ter os seus direitos, mas nem sonhando que ele vai conseguir uma prisão desse devedor de pensão indenizatória. Isso já foi julgado várias vezes pelo STJ, né? A possibilidade de determinar-se a prisão para forçar ao cumprimento de obrigação alimentar restringe-se a fundada no direito de família, não abrange a devida em razão de ato ilícito. Né? Um outro julgado aqui mais recente, de um habeas corpus, alimentos indenizatórios, impossibilidade de encarceramento, prisão civil restrita ao inadimplemento voluntário e inexcusável de alimentos decorrentes do direito de família. Então, tá aí, pessoal, certo? Danos patrimoniais, nós já sabemos tudo. Vocês já são bacharéis. Na próxima aula, falaremos sobre danos morais e os danos estéticos. Muito obrigado, pessoal!